Aleluia. Se for para Deus, você pode aplaudir mais um pouco, exaltar o nome dEle, dizer que Ele é santo, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Pode se assentar, irmão, pode se assentar. Confesso para os irmãos, o DVD falou aqui, e nessas horas a perna fica meio trêmula. É diferente de estar aqui no altar ministrando louvor para ministrar a palavra. Não que o louvor não tenha importância, o louvor tem uma importância gigantesca de levar a adoração para Deus. Mas a palavra é a palavra de Deus. E quando o bispo me mandou mensagem, eu confesso que ele me mandou um áudio e no final ele falou palavra. Aí eu falei, bispão, é para levar o louvor ou a palavra? Aí ele falou, não, é a palavra. Eu falei, eita, amém, né, Jesus? O reino dos céus não é dos covardes. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Daniel 1. Falar igual o Peu fala, barulho de Bíblia, isso é... Vocês estão bem? Glória a Deus. Terça-feira chuvosa. Eu achei muito bom, viu? Porque quando estava calor, estava todo mundo reclamando, né? Espero que ninguém aqui reclamou da chuva hoje, né? Glória a Deus. Amém. Abriram a Bíblia de vocês? Vamos lá. 1 Daniel diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. Quero abrir só um entre parênteses aqui, rapidinho a gente já volta a ler. Só para instigar em vocês a vontade de ler sobre Daniel. Porque se você for no versículo mais à frente, você vai entender o que significa que está escrito aqui, que eles pegaram os tesouros da casa de Deus e levaram para o Deus deles, na casa dos tesouros dele. E lá no versículo 5, no capítulo 5, vai falar sobre isso, mas vamos voltar aqui, vamos voltar à leitura aqui. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos seus israelitas, de família real e nobre. Só até aqui, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor. Que neste momento venha diminuir e o Senhor crescer, Pai. Flua sobre nós, Tu és bem-vindo sobre essa casa, Tu já está neste lugar, Senhor. Fala com a tua igreja, que nesta noite eu seja apenas um canal nas Tuas mãos, Jesus. E aqui a Bíblia, meus irmãos, vai nos falar que o rei Nabucodonosor, ele toma Judá. E ali ele pede para que tragam jovens de boa aparência, jovens detentos de sabedoria, de família real, de linhagem real. E são levados diversos jovens ali, diversos jovens. E entre todos esses jovens são levados 4 amigos, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E em cima desses jovens é o que eu quero falar aqui para vocês. E dentro de todos esses jovens que foram levados, o rei ordenou ao chefe dos seus soldados que pegassem esses jovens e treinassem eles durante 3 anos. Porque durante 3 anos esses jovens seriam treinados e depois desses 3 anos eles serviriam ao rei. E ali o rei também ordenou ao seu subordinado que dissessem para aqueles jovens e dessem para eles os manjares do rei, para que eles desfrutassem da bebida e da comida do rei. De tudo aquilo que o rei desfrutasse, era para eles desfrutarem também. Mas só que a Bíblia vai nos falar que Daniel se nega a desfrutar. Daniel se nega a se contaminar com os manjares do rei. E ali quando Daniel e os seus amigos se negam, aquele homem que foi subordinado ao rei para cuidar daqueles jovens, fica assustado e fica com medo. Porque ele diz para Daniel, mas ao passar desses 3 anos, se vocês não estiverem saudáveis, o rei é capaz de me matar. Mas aí Daniel, ele propõe algo para aquele homem. E Deus toca no coração daquele homem. E ele tem compaixão para com Daniel. E ali aquele Daniel fala para aquele homem, diz assim: durante 10 dias só nos dê legumes. Nós não iremos participar dos manjares do rei, da bebida, do vinho, nós só nos dê legumes. E ali é passado aquele período, durante 10 dias aqueles jovens só se alimentam de legumes, enquanto os outros jovens estão desfrutando de tudo aquilo que o rei lhe proporcionava.
E passados 10 dias é visto que aqueles jovens, eles estão mais saudáveis do que os outros jovens que desfrutaram de tudo aquilo que o rei lhes oferecia. Desde já eu quero deixar um questionamento e uma pergunta para vocês nessa noite. Do que vocês têm se alimentado? Do que nós temos nos alimentado? Aqueles jovens decidiram não se alimentar e não desfrutar dos manjares, dos prazeres do rei. E quando eu falo jovens de 10 a 100 anos, viu? Não é só os jovenzinhos de 15, 16. E eles resolveram não desfrutar dos manjares do rei. E por isso, vai passando mais à frente, e eles decidem não desfrutar dos manjares. E eu quero que vocês notem uma coisa: são levados diversos jovens de famílias reais, jovens da tribo de Judá. E dentre todos esses jovens, somente 4 decidiram não desfrutar. Somente 4 foram remanescentes e permaneceram fiel e decidiram não se contaminar. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos que hoje ser como aqueles 4 jovens, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Dizer não às coisas do mundo, dizer não às vontades do mundo. O mundo lhe oferece banquetes, prazeres, mas aqueles jovens se negaram a desfrutar. E deixa eu te falar algo, lá em Mateus 5, vai nos falar assim, isso me traz algo à lembrança, porque aqueles jovens se negaram a desfrutar, e isso me lembrou algo. E lá em Mateus 5,13 vai dizer assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Glória a Deus. E quando eu estava lendo sobre Daniel, Deus me trouxe essa palavra de Mateus, e eu falei, aqueles jovens ali naquele momento, eles se tornaram o sal da terra, porque dentre todos aqueles jovens, eles se negaram a desfrutar dos prazeres que o rei lhe ofereceu. E eles se tornaram o sal da terra, e nós temos que ser como o sal da terra. Mas o sal, não somente o sal que dá sabor, mas aquele sal que causa sede nas pessoas. Por onde você passar, por onde você andar, você tem que causar sede nas pessoas. No seu trabalho, você tem que causar sede nas pessoas. Na sua escola, você tem que causar sede nas pessoas, porque as pessoas têm que olhar para você e falar, cara, ali tem uma mulher diferente, ali tem um homem diferente, aquele jovem ali é diferente. O que ele faz, qual Deus que ele serve, porque ele é diferente. E esse questionamento do que você tem se alimentado, por onde você tem andado, eu quero que você faça uma reflexão aí do seu lugar, por onde você tem passado, às vezes nas rodas, às vezes junto com os seus amigos de trabalho. Talvez eles tenham olhado para você e dizendo, esse é sal, esse é diferente. Ou eles estão olhando para você e dizendo, cara, esse daí é como nós, esse daí é como aqueles outros jovens que desfrutam dos manjares e dos prazeres do rei. Faça esse questionamento. Comece a pensar agora na sua escola, quando você está com seus amigos, o que eles estão olhando, o que eles estão vendo, o que você está transmitindo de Deus. Pense nisso. E deixa eu te falar algo, quando eu estou falando essa mensagem, até eu falei para o bispo, bispo, é uma mensagem um pouco dura. É uma palavra de direcionamento, de alinhamento. E quando Deus me deu essa palavra, eu estava no meu caminhão, indo em direção ao meu trabalho. E quando Deus falou comigo, eu fui arrebentado. Eu comecei a chorar e me derramei. Porque a palavra, antes de ser direcionada para a igreja, ela passa por aqui primeiro. Então quando eu estou te falando isso, eu também fiz essa reflexão. Eu falei, Senhor, será que por onde eu tenho passado, eu tenho deixado a marca do sal, para que as pessoas tenham sede da tua presença? Será que por onde eu tenho passado, as pessoas têm visto em mim algo diferente? E eu comecei a me questionar sobre isso. E eu comecei a me questionar, Senhor,
Por onde eu passar, Senhor, eu quero ser o sal dessa terra, eu quero causar sede nas pessoas. Por onde eu passar, eu quero fazer a diferença. Senhor, eu quero fazer a diferença sobre essa nação, eu quero fazer a diferença sobre essa geração. Ai, meu irmão, nessa noite eu quero saber aqui, se tem homens e mulheres de Deus, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Ei, tem homens e mulheres de Deus aqui, que são o sal dessa terra. Ah, Jesus, cuidado com o que você tem se alimentado. Durante uma semana retrasada, eu fiquei uma semana sem redes sociais. Eu abri mão do meu Instagram, a única rede social que eu tenho. Eu abri mão, porque eu estava passando mais tempo subindo reels para cima. É reels, Vini, que fala? O Vini falou que não, é rios, né? Rios para cima. E quando eu ia ver, já tinha passado 1, 2, 3, 4 horas. E eu não tinha dedicado nenhum do meu tempo à leitura bíblica. Eu não tinha dedicado o meu tempo aos meus filhos. E eu só estava me alimentando de coisas fúteis, de coisas que não agregam, de coisas que não me levam para perto de Deus. Então, quando eu faço esse questionamento do que você tem se alimentado, e durante uma semana eu abri mão, e foi tão difícil, porque quando eu abri o celular eu tive que excluir o aplicativo, porque se ele ficasse lá eu ia clicar. Porque toda vez que eu abri o celular, o dedo já ia direto lá no aplicativo. Já ia direto lá no aplicativo. E aí eu comecei a notar o quanto tempo eu estava perdendo com coisas fúteis. O quanto tempo eu estava perdendo me alimentando de coisas que não me levam para o reino. E quanto tempo eu estava me alimentando de coisas que não me aproximam de Deus. Eu estava perdendo o meu tempo de oração. Eu estava perdendo o meu tempo de leitura. Eu estava me perdendo o meu tempo de intimidade com Deus. Que é o mais precioso que nós temos, que nós devemos ter, é intimidade com Deus. Nós devemos ter intimidade, porque é na intimidade com Deus, que no oculto acontece coisas, que Deus irá revelar, irá mostrar para você, irá mostrar para as outras pessoas. É na intimidade com Deus que nós buscamos, que nós nos fortalecemos, que nós nos tornamos mais fortes. É na intimidade com Deus a qual nós ficamos mais fortes. Ah, Jesus. E aí, lendo essa mensagem, e Deus me levou lá em Salmos. Ah, Jesus. Aí Deus me levou lá em Salmos. E lá em Salmos primeiro diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso do ímpio. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Isso me fez voltar lá atrás, lá em Daniel, quando aqueles jovens decidem a se negar dos prazeres do rei, a dos manjares do rei. Aqueles jovens decidem ser como diz aqui em Salmo, ser a luz do mundo. E se você ler Daniel mais profundo, mais à frente, os versículos à frente, aqui vai nos dizer assim, que o justo é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. E aí, se você vê a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo que eles fizeram prosperaram. Tudo que eles fizeram foi avante, foi à frente. Tudo que eles fizeram foi gracioso. Eu nem preciso dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego, por amor a Cristo, foram lançados
ali na fornalha de fogo. Eu não posso também deixar de dizer que Daniel foi lançado na cova de leões e foi livrado. Então, ei, o caminho do justo é o caminho que segue em direção a Deus, que segue em direção ao céu. É um caminho que onde flui águas, aonde as sementes caem e florescem. Mas o caminho dos ímpios, e aí eu vejo como aqueles jovens que decidiram desfrutar dos manjares e dos prazeres do rei. Aqueles jovens simbolizam os ímpios. E terminado aqueles 3 anos, eles são levados. E antes disso, depois dos 10 dias de testes, como eu já falei aqui, aqueles jovens estavam mais saudáveis do que aqueles outros jovens. Isso me fez me firmar mais ainda na palavra de Salmos. Ei, deixa eu te falar algo. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser a luz do mundo. Ei, quando nós estamos caminhando conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus planejou para nós, as coisas começam a fluir. Você começa a ver as coisas fluírem diferente, as coisas começam a acontecer diferente, e você nota isso nas pequenas coisas, no seu dia a dia, por onde você passa. Nós temos que ser a luz do mundo e o sal dessa terra. Nós temos que ser a luz do mundo de Salmos. Nós temos que ser o sal dessa terra, como diz em Mateus. E mais uma vez eu faço o questionamento a você: do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Talvez você tenha vindo neste culto pensando que seria uma mensagem de bênção, de entrega de chave, de carro e de vitória. Amém, glória a Deus. Deus pode te proporcionar tudo isso, mas a palavra que Deus tem direcionada para as nossas vidas nessa noite é do que nós temos nos alimentados, o que as pessoas têm olhado para nós e visto no nosso dia a dia, por onde nós temos passado. Ah, Senhor, nós entendemos que somos falhos, somos pecadores, e que essa palavra vai de confronto ao teu coração, que vai de confronto ao nosso coração, que faça nós analisarmos e pensarmos: Senhor, por onde eu estou passando, as pessoas estão vendo Cristo em mim? Por onde eu estou passando, realmente eu estou deixando um bom testemunho? Por onde eu estou passando, Senhor, será que as pessoas têm visto a tua glória sobre a minha vida? Deixa eu te fazer uma pergunta: o que os seus vizinhos têm olhado para você e dito? É doído. O que eles têm olhado e dito? Ah, Jesus, nós temos que ser o sal dessa terra. Nós temos que ser o sal dessa terra. Ah, Jesus, o meu desejo nessa noite é que se levantem homens e mulheres como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não abre mão da tua palavra, que mesmo que o mundo te ofereça coisas, prazeres, não abra mão, não abra mão. Deixa eu te falar algo, eu nem queria falar isso, mas por um tempo da minha vida eu decidi ser como aquele jovem, desfrutar dos manjares, dos prazeres do rei, dos prazeres dessa vida. Decidi abrir mão de tudo aquilo que Deus havia me prometido, havia direcionado para a minha vida, e eu abri mão de tudo aquilo que Deus tinha direcionado para mim, para desfrutar dos manjares e dos prazeres do rei. Não faça isso, não vale a pena. Não vale a pena ser como os ímpios. Talvez os seus olhos da vida dele seja maravilhoso. Uau, ele tem um carro novo. Uau, ele faz churrasco todo final de semana, mas eu não faço. Ei, mas deixa eu voltar aqui de novo, mais uma vez para vocês. Lá em Salmos: por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem aos pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ah, Senhor,
O nosso desejo nessa noite, Senhor, é para que sejamos cheios da Tua glória, cheios do Teu mover, Senhor. É que saímos dessa noite aqui direcionados pela Tua palavra, direcionados a mudar, Senhor. Que sairemos daqui dessa noite, Senhor, com o coração, meu Deus e meu Pai, Senhor, inquebrantado, com o coração sedento pela Tua palavra, com o coração, meu Deus e meu Pai, Senhor, entendendo que as coisas do mundo são vãs, que as coisas do mundo são passageiras, que tudo nessa terra passa, só uma coisa não passa, e essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não passa, ela dura para sempre. Jesus, é tempo de se alinharmos com aquilo que Deus tem para nós. É tempo de nos alinharmos com aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. É tempo de caminharmos em direção ao ribeiro. É tempo de plantarmos as nossas sementes em lugares frutíferos que dão boa semente. Jesus, eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas Deus trouxe essa palavra para te dizer que o mundo não compensa, que as coisas do mundo são passageiras, que vale muito a pena, permanecer fiel, que vale a pena dizer não às coisas do mundo, que vale a pena dizer não aos prazeres do mundo, que vale a pena dizer não às vontades, que vale a pena matar a nossa carne, que vale a pena dizer não, mesmo que muitos estão olhando e dizendo sim, eu quero mais disso, eu vou viver a minha vida intensamente, como não houvesse amanhã, só se vive uma vez. Não, Senhor, nós queremos ser, Senhor, o sal dessa terra, nós queremos ser e nós somos a luz desse mundo. Jesus, Senhor, nós te amamos, Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Deus está falando contigo nessa noite. É tempo de se alinhar. É tempo de se alinhar com o propósito que Deus tem para a sua vida. É tempo de dizer não aos prazeres, é tempo de dizer não às vontades do mundo, é tempo de se alinhar com aquilo que é santo, com aquilo que é do reino, com aquilo que é do céu. Jesus, eu não sei por onde você tem andado, eu não sei que caminhos você tem tomado, mas Jesus manda te dizer nessa noite que só há um caminho, que só há uma verdade, e a verdade é Cristo. Só há um Rei, só há um Deus e não há outro além dele. Eu sei que é difícil abandonar as coisas do mundo. Demorou mais de 5 anos para mim voltar para Cristo, porque foi difícil. Por muitas vezes eu chegava perto de uma igreja e eu corria, em vez de entrar eu corria. Minha avó está aqui presente, quantos cultos na casa dela teve, e eu corria e eu não ia lá, porque eu sabia o que Deus tinha para mim. Eu sabia que se eu fosse lá naquele lugar, Deus ia falar comigo. Eu sabia da promessa que Deus tinha com a minha vida. Eu não sei se com você é assim também. Eu não sei se com você está sendo assim também. Você tem corrido, você tem fugido daquilo que Deus tem preparado e planejado para a sua vida. Deixa eu te dizer algo. Desde antes de você nascer, Deus já tinha escrito a sua história. Deus já tinha escrito a sua história. E por muitas vezes nós escolhemos trilhar outros caminhos, mas essa noite é tempo de se alinhar com aquilo que Deus tem para você. Nós vamos entoar uma canção aqui. Jesus, se Deus tocou no seu coração, se você entendeu que essa palavra, se coloque de pé nesse momento. Se você entendeu que essa palavra foi com você, se você entendeu que você tem que se alinhar com aquilo que Deus tem para você, se você entendeu que Deus falou com você nessa noite, eu te peço, saia do seu lugar, e quando estivermos louvamos uma canção aqui, que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, pois os obreiros querem te dar um abraço, querem dizer uma palavra de consolo para a sua vida, pois os obreiros estarão aqui para te abraçar com um abraço carnal, não com
abraço carnal, mas com o abraço do Espírito Santo dizendo: filho, filha, você é amada. Filho, filha, você é amada. Ah, Jesus, nós te amamos, Senhor. Ah, Senhor,